pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de enfermagem da terapia intensiva e hoje vamos abordar um assunto muito importante nessa área, né? Hoje nós vamos falar do nosso infarto agudo do miocárdio, que é muito falado e são pessoas que estão com frequência nas nossas UTIs, nos nossos hospitais, pessoas que sofreram infarto, e vamos conhecer um pouquinho mais a fundo o que é essa patologia, esse problema, né? Então, o que é um infarto agudo do miocárdio? Ele compreende o conjunto de sinais e sintomas decorrentes da isquemia aguda do miocárdio. Logo a gente vai entender melhor o que é essa isquemia do miocárdio. Então, a circulação sanguínea ela fica comprometida devido à formação de placas de gordura na parede dos vasos que vai provocar a isquemia, que é a diminuição de nutrientes e oxigênio para o músculo do coração, causando angina, que é a dor do infarto, que a gente conhece, né? Ou em alguns casos mais graves que levam ao infarto. Então aqui a gente tem uma imagem onde mostra a nossa artéria e as placas de gordura que vão se formar na lateral dela. Eu vou mostrar um vídeo para vocês entenderem melhor como é que ocorre esse processo dessa formação de placas para vocês conseguirem entender e captar melhor um pouquinho a ideia, ok? A aterosclerose é uma doença potencialmente fatal que pode começar a se desenvolver durante a infância. Esta doença é um processo em que os depósitos de gordura, chamados de placas, se acumulam nas paredes internas das artérias, reduzindo ou bloqueando completamente o fluxo sanguíneo. Embora as causas exatas da aterosclerose não sejam claras, muitos cientistas acreditam que ela começa com lesões na parede interna das artérias, chamada endotélio. As substâncias transportadas pelo sangue, como colesterol, gordura e resíduos celulares, se acumulam na área danificada da parede arterial. As reações químicas que ocorrem dentro do acúmulo de material fazem com que as moléculas de colesterol se oxidem. Isso resulta em uma resposta inflamatória, na qual as células endoteliais nos locais danificados liberam substâncias químicas que indicam um pedido de ajuda. Em resposta, os monócitos da corrente sanguínea são direcionados para o local danificado. O estímulo de colesterol oxidado converte os monócitos em macrófagos. Os macrófagos comem e digerem as moléculas de colesterol. Como resultado deste processo, os macrófagos se transformam em células espumosas, que se acumulam para formar a placa. Conforme a placa aumenta de tamanho, a parede arterial fica mais grossa e endurece. Ao mesmo tempo, as células musculares lisas na parede arterial começam a se multiplicar. A maioria das células musculares lisa se move em direção à superfície da placa. Essas células contribuem para a formação de uma capa fibrosa firme que cobre a placa. Finalmente, a passagem através da artéria se estreita o suficiente para reduzir o fluxo sanguíneo e a quantidade de oxigênio recebido pelos órgãos que fornece. Com o tempo, a capa pode corroer e se abrir, liberando a placa na corrente sanguínea. A placa pode fluir e contribuir para a formação de um coágulo, que pode interromper o fluxo de sangue. Como resultado, um fornecimento limitado de sangue está disponível nas áreas ao redor da artéria parcialmente obstruída, degradando e potencialmente matando os tecidos vizinhos. Então, pessoal, nesse vídeo a gente conseguiu ver melhor como se formam essas placas de gordura, né? Ou a glicose ali que vai restringir o nosso fluxo sanguíneo, podendo levar ao infarto. Então, as doenças isquêmicas do coração, elas podem ser crônicas ou agudas. Então, o que acontece na isquemia crônica? Na isquemia crônica, o paciente ele sente dores no peito quando ele realiza alguma atividade física e vai melhorar quando esse paciente estiver descansando. Ah, esse paciente está correndo, ele sente dor, mas ele está em repouso,
passa, cessa. Agora, já a isquemia aguda, ela vai acontecer mesmo quando esse paciente está em repouso, quando ele está descansando. Ele vai fazer uma atividade física, ele está com dor. Ele está descansando em casa, está deitado, ele continua com dor. Então, quando dura mais de 20 minutos, ela pode ser um infarto, e daí a gente vai chamar de isquemia aguda. Então, quais são as principais causas que vão levar a um infarto, a essa isquemia? As principais causas dessa doença, então, são tabagismo, pessoas fumantes, diabetes, hipertensão, colesterol elevado. Não quer dizer porque a pessoa seja diabética ou tenha pressão alta, seja hipertenso, que ele vai desenvolver um infarto, uma isquemia do miocárdio. Não. Isso se aplica a casos de pessoas diabéticas descompensadas, hipertensos descompensados, pessoas que não têm hábitos de controlar essas doenças. Aí sim pode levar a um infarto agudo do miocárdio. Indivíduos também que têm histórico familiar, com problemas cardíacos na família, também precisam ficar atentos, principalmente se o pai ou a mãe teve algum problema relacionado a problemas cardíacos, isquemia, infarto agudo do miocárdio, né? Então, quais são os sintomas de uma pessoa que tem um infarto, que está com uma isquemia, né? Então, as doenças isquêmicas do coração, elas provocam dores ou desconfortos no peito. Sintomas como falta de ar, suor, dor nos dentes e palidez também precisam ser observados, porque muitas vezes não é somente aquela dor que eles vão dizer que está ali no peito. Eu já conheci pacientes que chegaram para nós no nosso atendimento, que eu trabalhava na UPA, né? Eles chegavam e relatavam somente dor nos dentes. Mas dor do dente, quem que vai associar um infarto à dor no dente? Mas pode levar a dor no dente também. Então, apesar de sintomas iniciais não serem comuns, a angina, que é aquela sensação de queimação, peso ou aperto no peito, que vai irradiar para o pescoço, mandíbula ou braços, ela pode ser percebida em fases posteriores, principalmente após alguns minutos de atividade física, mudança de temperatura ou algum tipo de estresse emocional, Então, aqui tem um quadrinho que são as variáveis dos sintomas e as características que eles podem ter. Então, a forma, como que pode ser essa dor? Ela pode ser considerada em forma de aperto, opressão, peso, queimação, pontada ou fisgada. Que muitas vezes chega pessoas com dor no peito, mas é uma dor assim que não é, como é que eu vou explicar para vocês? Não é uma dor característica de infarto, porque muitas vezes pode ser por cansaço muscular, fez algum tipo de atividade física, musculação, também pode levar a dor nessa região do peito. Mas agora, quando o paciente chega dizendo que ele está com aperto, uma opressão parece que queima, que é um peso, muitos pacientes dizem que é a sensação de facada, que ele está levando uma facada no peito. E o paciente, quando ele chega com esse tipo de dor, com essa angina, ele não vai ficar conversando normal com vocês. Ele geralmente vai levar a mão ao peito e vai se torcer para frente, porque a dor é tanta que ele se torce para frente, ele se joga para frente, tanto que dói. Então, a irradiação dessa dor, ela vai desde a região supraumbilical, então em cima do nosso umbigo, até a mandíbula, incluindo a cervical, o ombro, os membros superiores e dorso. Então, essa região pode ser essa dor pode ser uma dor que começa ali em cima do nosso umbigo. Muitas vezes tem pacientes que vêm e dizem: eu tô com uma dor estranha na boca do meu estômago. É uma sensação de aperto, dói, essa dor sobe e vai pro meu braço. Então, tu pode começar a pensar que talvez seja um infarto nesse paciente. Então, são umas dores mais características. Então, é uma dor que ela vai irradiar para algum lugar. Ela não fica geralmente só ali. Ela começa ali, sobe e se espalha, né? Então, fatores precipitantes de piora e alívio dessa dor. Situações de estresse físico e emocional normalmente se inicia em repouso, então a pessoa teve algum tipo de estresse emocional, algum problema familiar, perdeu algum ente, brigou com alguém, ou trabalhou demais, está muito cansado, ele vai estar em repouso e vai começar essa dor. Não vai ser na hora, muitas vezes, do problema, mas quando o paciente está em repouso, inicia essa dor. Então, fatores precipitantes relacionados à inspiração profunda, a posição que esse paciente está, movimentação de determinado grupo de
feixe muscular, indica uma manifestação pouco provável de isquemia coronariana. Então, conforme esse paciente se move no leito, ele está lá deitado, ele se vira, a dor acalma quando ele se vira. Ou então ele começa a respirar profundamente, inspirar, né? Expirar profundamente, também melhora. Então, talvez seja outro desconforto, não seja um infarto, porque é difícil cessar essa dor do infarto, ela não vai cessar tão fácil. E a duração dessa dor? É variável, ela pode ser intermitente, superior a 2 minutos e inferior a 20. Uma dor prolongada, maior que 30, tem maior associação a infarto agudo do miocárdio com supra-DST. Depois eu explico o que é isso. Mas então é uma dor que geralmente é intermitente, como eu já disse, não vai cessar. Ela geralmente é superior a 2 minutos, né? Menor que 20. Ela pode até dar uma cessadinha, mas ela vai continuar ali incomodando e fazendo o paciente sentir dor. E os fatores associados que a gente observa é extremidades frias desse paciente, ele está com as mãos geladas, os pés gelados, ele está pálido, está com náusea e vômito. Geralmente ele também tá pegajoso, tu pega no paciente, parece que a pele dele tá grudenta, que gruda quando tu toca nesse paciente. Então também é pensado em infarto agudo do miocárdio, ok? Então como que é feito o diagnóstico desse infarto? Como que a gente consegue diagnosticar isso? Então o diagnóstico ele pode ser confirmado por um eletrocardiograma, testes de sangue, ecocardiograma. Então, todos esses tipos a gente consegue identificar que esse paciente teve um infarto. Agora, o paciente nosso chegou até a nossa unidade, ele veio andando. Como é que eu vou saber que esse paciente infartou? Vou fazer um dos exames. Agora, esse paciente está infartado. Qual que é o tratamento que eu vou utilizar para esse paciente que infartou com a gente? Então, tem vários. Geralmente, eles vão administrar algum anticoagulante no paciente. E eu vou mostrar um vídeo para vocês de como eles procedem em indicações cirúrgicas disso, que é o nosso cateterismo que eles chamam. Angioplastia coronariana, também chamada angioplastia coronariana transluminal percutânea ou angioplastia com balão, é destinada a restaurar o fluxo de sangue através das artérias coronarianas que tenham sido estreitadas ou bloqueadas por placas arterioscleróticas ou coágulos. Ao chegar ao hospital, um catéter será introduzido. Você será colocado no monitor de coração e receberá um sedativo oral ou intravenoso para ajudá-lo a relaxar. A maioria dos procedimentos de angioplastia coronariana demora entre 30 minutos e 3 horas. O médico anestesia a pele da área da virilha. Insere uma agulha na sua artéria femoral. Uma vez que a agulha foi inserida, um fio guia é passado através da agulha e gentilmente levado através do sistema arterial até o coração. A agulha será retirada e substituída por um tubo pequeno e flexível chamado catéter, que permite acesso à sua artéria femoral. Neste momento, você receberá um anticoagulante para reduzir o risco de coágulos. Depois disso, um catéter macio e flexível é deslizado sobre o fio e levado ao coração. O procedimento é monitorado, usando-se um aparelho de imagem contínua de raio-x chamado fluoroscópio. Você pode sentir uma pressão quando o fio e o catéter estiverem sendo inseridos pela virilha e empurrados através da artéria, mas você não sentirá o movimento deles dentro de suas artérias. Neste momento, seu médico removerá o fio guia, posicionará a ponta do catéter dentro da artéria coronariana a ser tratada e injetará um meio de contraste especial. O meio de contraste permite que o fluoroscópio capte imagens de raio-x, chamadas angiogramas, das artérias anteriores. Qualquer bloqueio pode ser claramente identificado conforme as artérias se enchem com o meio de contraste. Você pode sentir uma sensação de calor ou se sentir levemente nauseado quando o meio de contraste for injetado. Assim que o bloqueio for identificado, seu médico irá inserir um fio-guia flexível dentro da artéria e deslizar um catéter balão sobre este fio e o posicionará no local de bloqueio. Ao inflar e desinflar rapidamente, o pequeno balão empurra a parede do vaso para fora, restabelecendo o fluxo de sangue através da artéria. Você pode sentir algumas dores no peito neste momento. O mesmo procedimento é repetido para cada bloqueio sendo tratado. Depois disso, seu médico retirará o balão desinflado e o catéter de suas artérias. Alguns pacientes receberão um stent coronariano, que é um pequeno tubo feito de tela de arame, destinado a manter a artéria aberta após ser tratada.
Um stent colapsado é colocado sobre o balão desinflado ao ser movido até a posição desejada. Quando o balão é inflado, o stent expande e se prende no local. Depois de serem retirados o balão e o catéter, o stent permanece, para manter a artéria aberta permanentemente. Depois do procedimento, uma ligadura de pressão é aplicada sobre a artéria femoral para prevenir sangramento. Você deverá se deitar de costas por várias horas, durante as quais você será examinado periodicamente para que se detectem quaisquer sinais de sangramento ou dores no peito. Então, pessoal, aqui a gente viu como funciona o tratamento que eles colocam para ver como é legal essa parte, né? Como a tecnologia avançou. Então, hoje, pessoas que tiveram algum infarto agudo do miocárdio, que tem alguma obstrução, é muito legal a parte do stent, que é aquela molinha que eles colocam dentro da nossa artéria, que ela fica lá e deixa a nossa artéria aberta para o fluxo de sanguíneo fluir. Então, muito legal como evoluiu as coisas, né? Então, agora, associado a isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o eletrocardiograma, que é um exame muito importante para detectar isso. Então, o eletrocardiograma diz a respeito ao exame no qual o aparelho avalia a atividade elétrica do coração. A partir disso, é observada a frequência cardíaca, assim como o ritmo e a velocidade dos batimentos que está acontecendo, né? Então, ele é muito utilizado para detectar condições de doenças silenciosas que não são tão facilmente detectadas. Então, um exemplo das doenças que a gente consegue ver pelo nosso eletrocardiograma. Arritmias cardíacas, que o que são? São caracterizados por batimentos cardíacos fora de hora, lentos ou mais rápidos que o padrão normal. Os sintomas comuns são palpitações, tonturas, até desmaios. Infarto agudo do miocárdio, que também é conhecido como infarto ou ataque cardíaco, que é o que a gente estava falando até agora, né? Que vai ser quando ocorre uma interrupção da passagem do sangue das veias para o coração, provocando a morte das células. Pode ocasionar uma forte dor no peito e uma parada cardiorrespiratória. Pericardite ou miocardites, então é a inflamação nas paredes do coração, que pode causar tontura, dor no peito, febre, falta de ar, tudo isso. Então, o coração ele vai apresentar uma atividade elétrica por variação na quantidade relativa de íons de sódio que são presentes dentro e fora das células do miocárdio. Igual essa imagem aí é a atividade elétrica do nosso coração. Então, essa variação cíclica gera diferença de concentração dos referidos íons na periferia do corpo. Eletrodos sensíveis são colocados em pontos específicos do corpo que vão registrar essa diferença elétrica, então. Como a gente vai fazer o nosso eletrocardiograma? Através de um equipamento. Então, esse equipamento é o que vai registrar o eletrocardiograma e ele é chamado de eletrocardiógrafo. Então, nossos princípios fisiológicos. O aparelho ele vai registrar as alterações de potencial elétrico entre dois pontos do corpo. Esses potenciais são gerados a partir da despolarização e repolarização das células cardíacas. Normalmente, a atividade elétrica cardíaca vai se iniciar no nódulo sinusal. Então, são células autorrítmicas, que vão induzir a despolarização dos átrios e dos ventrículos. Então, esse registro ele mostra a variação do potencial elétrico no tempo, que gera uma imagem linear em ondas. Essas ondas seguem um padrão rítmico, tendo uma denominação particular. Então, o nosso aparelho, nosso equipamento, ele vai registrar como se fosse nessa imagem. Ele vai mostrar as ondas, porque a imagem linear que vai mostrar são as ondas que ele vai estar gerando. Então, as ondas e períodos que a gente consegue encontrar no nosso eletrocardiograma. A abreviação do nosso eletrocardiograma é ECG. Lembrem-se disso sempre, ok? Então, no nosso eletro, o que tem que estar presente para estar tudo ok? Aqui embaixo a gente tem um desenho que, se vocês observarem, nós temos a onda P, a onda Q, a onda R, S, T. Então, o que significa a onda P? Que é quando começa a despolarização atrial. Aí nós temos um intervalo entre a onda P e R, que nós temos aqui embaixo o P e o R, né? Aí nós temos um intervalo. Esse intervalo significa um intervalo de tempo, que vai ser quando começa a despolarização atrial até o começo da despolarização ventricular.
Aí nós temos presente o nosso complexo ventricular QRS, que é aqui, QRS, que é quando começa a despolarização dos ventrículos. Aí depois disso nós temos a onda T aqui atrás, que é quando começa a repolarização dos ventrículos. Aí nós temos o segmento ST, que é esse segmento aqui embaixo, ST, que é o período de inatividade elétrica, que não tem atividade elétrica, depois que o miocárdio está despolarizado. E a onda U, ele segue a onda T, que fica aqui no final, é originada pelos potenciais tardios do início da diástole. Então aqui mostra como seria o funcionamento do coração, que vai ser quando vai ocorrer a despolarização atrial, que daí começa a despolarização ventricular, e depois começa a repolarização dos ventrículos, a repolarização atrial, e assim vai, como se fosse o batimento. Despolariza, repolariza, despolariza, repolariza. Então, isso que tem que estar bem claro. Quando a gente faz um eletro, essas ondas precisam estar bem assim. PQRST. Então, elas têm que estar desse jeito. O P sempre vai ser uma elevaçãozinha, aí a gente anda um pouquinho, aí desce pro Q. Aí sobe lá em cima pro R. Desce novamente pro S. Aí sobe e faz uma ondinha do T. E aí começa todo o ciclo de novo. Assim que funciona o nosso eletrocardiograma. Assim que é o batimento ok, que tá certo, que tá ok. Então, quando a gente faz esse exame, esse eletrocardiograma, nosso ECG, ele apresenta algum tipo de risco? Se sim, qual que é o tipo de risco que ele vai apresentar? Então, ele não apresenta nenhum tipo de risco. Eventualmente, pode acontecer alguma reação dermatológica em função do gel que é necessário para melhorar a qualidade do exame. Logo mais, vocês vão saber o que é esse gel que a gente usa, como é que é feito o exame. Então, a técnica para a realização desse exame, como é que funciona? Então, eu vou receber o meu paciente lá na sala. O ambiente da sala deve estar com uma temperatura agradável, não pode ser uma sala muito quente, nem uma sala muito fria. O paciente deve estar descansado, pelo menos 10 minutos, sem ter fumado há pelo menos 40 minutos. Ele tem que estar calmo. Deve ser investigado quanto ao uso de remédios que está usando ou que costuma usar esporadicamente. Porque eu não posso pegar um paciente que chegou da rua agora, caminhando no sol do meio-dia, 40 graus lá fora, que andou 2 quilômetros para chegar na nossa unidade de saúde, no nosso hospital, e fazer o eletro nele, né? Não, não pode. Eu tenho que deixar esse paciente estar descansado. Ele não pode ter fumado, porque as substâncias do cigarro também alteram os batimentos. Então tem que estar ok, em repouso, tranquilo, sossegado. Na nossa UTI, o paciente não vai ter se movimentado, não vai ter tido feito uma caminhada, não vai estar cansado, ele vai estar lá no nosso leito em repouso. Então a gente não precisa esperar esse tempo. Porque aqui eu já estou aproveitando e elucidando caso o nosso paciente chegue na emergência, como é que vai acontecer a lógica do negócio. Mas na nossa UTI, nosso paciente já vai estar em repouso, então a gente pode fazer o eletrocardiograma tranquilo nele. Então, o paciente vai estar em decúbito dorsal, com as palmas da mão virada para cima. O técnico determina a posição das derivações precordiais, que daí vai dar V1 a V6 corretas. E depois a gente vai, claro, a gente vai tirar a camisa do paciente, né? Se a mulher tiver com sutiã, a gente tem que tirar, porque eles geralmente, os sutiãs têm um ferrinho na borda de baixo, e esse ferrinho pode causar algum tipo de interferência. Também se o paciente for um masculino e tiver com cinta, a gente precisa tirar. Moedas no bolso, chaves, tudo que for de metal a gente precisa retirar desse paciente, para não dar interferência no nosso exame. Agora, na UTI, o nosso paciente geralmente vai estar com aquelas camisolas da UTI, não vai estar com a roupa própria, né? Então facilita um pouco mais. Aí a gente tira a parte de cima da camisolinha do paciente, abaixa ela, lembrando sempre não expor muito o paciente. Se a gente tiver no nosso leito de UTI, lembrar de fechar em volta, né, para os outros pacientes não verem o que está acontecendo lá. E aí eu vou colocar os eletrodos certinhos, como está. Depois no vídeo eu vou mostrar um vídeo explicando melhor os locais para a colocação desses eletrodos. E vai ser passado um gel, então, de condução nos locais pré-determinados, como sendo a zona precordial, e os membros. São conectados aos eletrodos do eletrocardiógrafo.
Então, às vezes é necessário uma tricotomia, que é corte dos pelos em parte do precórdio, principalmente em homens. Porque homem geralmente tem muito pelo e a gente não consegue colocar o eletrodo que ele fixe direito. Então, muitas vezes a gente precisa fazer uma tricotomia no local. Nos locais que eu já trabalhei, passei, se o homem tinha muito pelo, a gente depilava tudo, porque muitas vezes tu precisa ficar repetindo, fazer toda a tricotomia, né? Porque precisa ficar repetindo muitas vezes o eletro, e daí toda vez tem aqueles pelos ali, e daí não fixa, tu coloca a ventosinha, ela cai, não fica direito, então muitas vezes é necessário fazer já quando o paciente está conosco na UTI. Então, é registrado o eletrocardiograma em repouso. Os sinais elétricos eles podem ser vistos com osciloscópio, mas geralmente eles são registrados em papel quadriculado. Logo mais vocês vão ver esse papel também. Então, corretamente, existem eletrocardiógrafos digitais, que eles geram um relatório automático. No entanto, deve ter-se sempre em conta que esses resultados devem ser analisados pelo cardiologista, pois muitas vezes esses aparelhos eles têm algum tipo de erro no algoritmo do diagnóstico, né? Então, depende do hospital que tu trabalha, do local que tu trabalha, vai emitir esses relatórios, outros só mandam a folhinha. Então, depende de cada hospital que tu vai trabalhar. Alguns têm uns aparelhos mais antigos, outros mais novos, então depende de tudo. E na nossa UTI, a gente vai mostrar para o nosso médico principal que está lá, né? Para o nosso cardiologista, que ele consegue observar, ver se está tudo ok, tudo certo, se tem algum sinal de alteração, né? Então agora eu vou mostrar um vídeo para vocês de como é feito o eletrocardiograma, para vocês terem uma melhor compreensão, para vocês conseguirem entender. Peça ao paciente que retire a camisa. Em seguida, peça que deite na maca de peito para cima. Em caso de paciente cadeirante, não há necessidade de movê-lo. Como na ilustração, cada pinça ou ventosa deve ficar em um ponto específico do corpo. O posicionamento segue de acordo com a posição das artérias do paciente. No caso de paciente amputado, siga a origem da artéria até o primeiro ponto acessível, como por exemplo na linha preta. Antes de colocar as pinças e ventosas, devemos limpar os pontos com álcool e gaze. Deve-se aplicar sobre a pele limpa e seca, evitar aplicar sobre a pele ferida ou irritada. Para iniciar o procedimento, vamos começar pelas pinças. Para facilitar, as pinças possuem cores. Uma forma fácil de lembrar é associar as pinças da esquerda do paciente com as cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo, e as cores do lado direito do paciente com as cores da bandeira do Flamengo, vermelho e preto. As pinças devem ser posicionadas nos membros, próximas às juntas das mãos e dos pés. Antes de colocar a pinça, precisamos aplicar uma gota de gel para contato. Este gel é fundamental para uma boa leitura do aparelho. O local adequado para a aplicação do gel é no ponto de leitura, na face interna da pinça, ou seja, na área em que o metal estará em contato com o corpo do paciente. As pinças devem estar posicionadas a pelo menos 4 cm das juntas. Repita o procedimento na outra perna. Caso o paciente seja muito magro, busque colocar a placa da presilha com gel onde tenha mais massa muscular. Agora repita o procedimento nos braços. Pronto, pinças colocadas. Agora vamos para o próximo passo, conectar as ventosas. O ponto de conexão pode ser chamado de C ou de V, e devem ser colocados os seguintes pontos. V1, quarto espaço intercostal da borda direita do externo. V2, quarto espaço intercostal da borda esquerda do externo. V3, espaço intermediário entre V2 e V4. V4, quinto espaço intercostal na linha média clavicular esquerda. V5, linha axilar anterior esquerda no nível horizontal de V4. V6,
linha média auxiliar esquerda ao nível horizontal de V4. Repare que os números crescem da esquerda para a direita e de cima para baixo. Assim fica fácil lembrar. Identificados os pontos, vamos para o procedimento de utilização das ventosas. Primeiro, aplique o gel de contato no ponto de fixação. Com a própria ventosa, espalhe o gel na região. Apertando a válvula, encoste no corpo do paciente e solte. Agora confira se está bem presa. Agora repita o procedimento em todos os pontos. A organização da direção dos pontos de conexão das ventosas não interfere no exame. Porém, ao direcioná-los, facilita a organização dos cabos, evitando erros ou esforço desnecessário no equipamento. Então, pessoal, esse foi um vídeo mostrando como deve ser colocados os eletrodos, os cabos, né? Então, geralmente cada cabo ele vai ter uma numeração, já está no nosso eletrodo, no nosso eletrocardiógrafo, marcadinho qual que vai no V1, qual vai no V2, qual vai no V3, no V4, assim por diante. Então, sempre tem esse macetezinho que ele ensinou das cores da bandeira do Brasil e do Flamengo, né? Para associar também. E é essa dinâmica que é utilizada para fazer um eletrocardiograma. Desse modo que vai ser instalado para ser realizado, né? Então, nosso paciente do UTI que vai estar lá, vou precisar fazer um eletro nele, é isso aí. Então, o papel quadriculado é como se fosse esses vermelhinhos aqui, que é o que sai do nosso eletrocardiógrafo. Aqui nós temos, eles são todos enquadradinhos. Aí, geralmente, é uma folha de ofício que sai com todos os batimentos. Então, a gente pode ver aqui, nesse aqui foi feito numa moça de 24 anos, saudável, sem nenhum problema. A gente consegue ver bem que nós temos a nossa onda P, aqui, ó, começando, o Q bem pequenininho, o R, S, T. Aí a onda U começa de novo. P, Q, R, S, T. Então é assim que funciona, desse modo, é assim vai ser identificado. Agora, como eu vou saber que tem alguma alteração? Geralmente quem vai perceber essa alteração é o médico, né? O nosso médico que está lá, assistente, o cardiologista. Mas muitas vezes a gente já consegue identificar isso olhando a gente mesmo para a folha. Como que a gente vai identificar? Agora eu vou contar um caso que aconteceu comigo quando eu trabalhava na UPA. Uma vez chegou um paciente, lá na triagem ainda. Ele chegou referindo dor precordial e ele se torcia para frente, assim, dizia que tinha muita dor na boca do estômago, que ele teve vômito pela manhã, que ele não estava se sentindo legal, que era uma dor muito forte e ele dava uns gemidos. Então passamos ele para a sala de monitorização. Passando para a sala de monitorização, a gente deitou esse paciente, conforme no vídeo, tirou a camisa e instalou os eletrodos. Quando começou a fazer o eletro, em vez de sair assim, P, Q, R, S, tu não entendia o que era. Eram todos riscos assim, ó, sem pé nem cabeça. Não conseguia entender onde que estava, o que era o que lá. Então, o médico achou que talvez foi uma interferência, porque muitas vezes, quando a gente faz o eletrocardiograma, alguma coisa pode interferir. Até o celular no bolso da gente pode causar algum tipo de interferência no exame. Repetimos novamente o exame. Novamente, as linhas continuavam assim. Então, ele tinha tido um infarto, esse paciente. Ele estava infartado. Porque não existe aquela história de o paciente teve um pré-infarto. Ou ele infartou, ou ele não infartou esse paciente. Então, geralmente, quando o paciente, eles dizem muitas vezes, ele teve um pré-infarto, quase teve um infarto, ou ele teve ou ele não teve. Então, esse paciente infartou e a gente teve que fazer um cateterismo nele de urgência para reverter o quadro. Então, geralmente, o nosso paciente vai estar lá na UTI, é um paciente que ele teve algum infarto agudo do miocárdio enquanto estava em casa, estava trabalhando, estava na rua, veio até a gente, teve algum tipo de parada cardiorrespiratória, precisou ser reanimado, ele fica lá com a gente.
Paciente pós-procedimento cardíaco também. Ah, foi colocado algum stent, foi feito um cateterismo, alguma coisa, também é colocado lá para a gente monitorar esse paciente mais de perto, porque na nossa UTI a gente consegue ter uma monitorização muito melhor dos pacientes. Porque a UTI geralmente ela é assim, nós temos os profissionais no centro da UTI e em volta a gente consegue ter uma visão de todos os pacientes. Ou então a gente tem no início da UTI o postinho de enfermagem e depois vários leitos dispostos um ao lado do outro, que a gente também consegue visualizar os pacientes. Então a gente também deixa os pacientes mais graves por primeiro na UTI, para a gente conseguir monitorar ele, né? Que ele está mais perto, a gente consegue ver mais fácil o monitor desse paciente e a gente monitora mais fácil. Então os pacientes na UTI não vão ficar em quartos, eles vão ficar separados geralmente por cortinas, e aí a gente monitora esses pacientes. Aí na UTI a gente pode fazer o eletrocardiograma desse paciente para acompanhar como é que está o coração dele. Geralmente ele vai estar ligado no monitor, então também os eletrodos são colocados desse modo, conforme foi mostrado no vídeo, para esse paciente ser monitorado. Então ele fica em monitorização 24 horas. É muito importante tudo isso. Então a parte cardíaca do paciente, tudo isso que a gente viu hoje, do infarto agudo do miocárdio, é um dos problemas que vem até a gente na UTI. Então agora a gente vai começar a abordar mais esse tipo de problemas, mais o cotidiano, o que aparece na UTI, o que vem pra gente e como que a gente procede, condutas, como por exemplo esse do infarto agudo do miocárdio, a conduta que a gente tem é a monitorização enquanto técnico de enfermagem. A gente tem que saber a monitorização e identificar os tipos de alteração. Então a gente conheceu um pouquinho sobre o problema e como que a gente procede, como que realiza o eletro, como é que funciona. Então é sempre importante atentar no eletro as nossas ondas P, Q, R, S, T. Tendo elas presentes, show, tá tudo ok. Tá certinho o coração do nosso paciente, certo? Então era isso, pessoal. Até a próxima semana, para nossa próxima aula, então, de unidade de terapia intensiva. Vou deixar algumas questõezinhas para vocês responderem. E era isso, pessoal. Até a próxima semana!